O nome de Deus seja sempre louvado. Vamos dar início a esse santo culto com a graça do Senhor Jesus. Mais um dia na presença do Senhor, mais uma manhã. Glória a Deus, que já passamos essa semana. Deus cuidou de cada um, Deus conduziu cada um. E glória a Deus por isso. Agradecemos também
pela toda a irmandade que está aí na live, que vem nos assistir, que acorda cedo, às vezes já faz os seus afazeres na casa e já entra para glorificar e exaltar o nome do Senhor logo pela manhã. Isso é uma bênção, Deus se agrada e o dia ele flui, né, com mais leveza, com mais alegria no coração. Então vamos adorar ao Senhor com o hino 409. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Santo é o Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória ao Senhor, glória a Deus. Deus fala nesse hino, né, que tudo aqui embaixo do céu é vaidade. Tudo que você fizer aqui é vaidade, porque o nosso reino não é aqui. Nosso reino de glória é lá no céu, juntinho do Senhor. Então, tudo aqui nessa terra se torna vaidade, porque a nossa terra não é aqui. A nossa casa, a nossa morada não é aqui. Aqui nós só somos peregrinos. Vamos adorar ao Senhor agora. Vamos louvar com o hino 157. Esse hino é para oração. Que toda a irmandade que esteja aí na live já façam seus pedidos de oração. Não há pessoas aqui, como já foi falado, para ficar anotando, né, devido à pandemia, não podemos ficar aqui aglomerados, anotando pedidos de oração, mas não muda nada para Deus isso, porque Deus já anotou cada pedido de oração, Deus já olhou, já escutou, já inclinou os ouvidos para cada pedido, para cada clamor, para cada
prostrar dos joelhos no chão, Deus já leu. Deus, ele é onisciente, ele é onipotente, onipresente. Então, para ele, não precisa estar anotado. Claro que é bom você sempre anotar seus pedidos, é bom você anotar os seus sonhos nos papéis. Deus se agrada, porque até a gente anotando aquilo ajuda a gente a ficar mais otimista, mais perseverante. Porém, Deus já leu todos os pedidos de oração e eu creio que Deus já está agindo, já está fazendo com que os seus planos, com que os seus sonhos sejam colocados em prática. Eu creio em nome do Senhor Jesus. Então, façam seus pedidos, não deixe de agradecer também a Deus, porque isso é muito importante. Agradeça a Deus por aquilo que Ele faz, pela obra que Ele realiza em suas vidas. Mas vão anotando aí, nós vamos louvar ao Senhor, nós vamos engrandecer o nome do Senhor e depois nós vamos orar. Vamos então, o hino 157. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Santo é o Senhor. Aleluia. Glória a Deus, santo é o Senhor. Aleluia, Jesus.
Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, santo é o Senhor. Então vamos agora adorar ao Senhor, vamos agora com as nossas orações clamar ao Senhor, pedir pela misericórdia de Deus, na certeza de que Deus já está agindo, na certeza de que Deus deu esse poder para nós, para que nós pudéssemos profetizar nas nossas vidas, na vida do nosso próximo, vida em abundância, saúde, paz no coração, alegria no coração, que cada irmã, que cada irmão que orar para o Senhor, que tenha certeza que a sua oração chega até o trono de glória, que a sua oração ela não fica pela metade, ela não volta vazia. Acredita, crê que nós somos revestidos do poder de Deus e nós temos esse poder vindo do Senhor para declarar nas nossas vidas vida em abundância, paz, saúde nas nossas vidas, alegria para o nosso coração e tranquilidade nos nossos corações. Creiam, irmãs, creiam, irmãos. Então agora todos ajoelhados, a irmã Kátia vai orar para nós e vamos ao Senhor em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, Jesus, aleluia, Jesus. Santo, 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 santo. Bendito seja, Senhor, o teu nome. Maravilhoso é o Senhor, ó Pai, sobre toda a terra. A ti toda a honra e toda a glória seja dada, Senhor, a ti. Santo, santo, santo. Bendito és, ó Pai, entre nós nesta manhã, glorioso e nosso Rei tremendo e majestoso. Grandioso é a tua presença neste lugar, aleluia, Jesus. Pai querido, obrigada, Senhor, por permitir prostrarmos diante de ti nesta manhã, Senhor. Pai querido, quero te pedir, ó Deus, que o Senhor venha, Senhor, de encontro com os nossos corações, com a nossa mente, Senhor. Perdoa, Senhor, as nossas fraquezas. Perdoa, Senhor, as nossas falhas. Senhor, não olha, ó Pai, para aquilo que desagrada a tua presença, porque somos tão pequenos, Senhor, não sabemos agir, não sabemos pedir, não sabemos, ó Pai, que direção tomar sem que o Senhor, ó Pai, possa estar de encontro conosco. Ó Pai querido, venha, ó Pai, olhar para nós, ó Pai, com um olhar, Senhor, especial nessa manhã. Porque, Senhor, sem a tua presença, Senhor, nós nada somos. Não podemos sequer, Senhor, dar um passo sem a tua presença. Senhor, não podemos nem dormir sem que o Senhor nos dê o fôlego de vida. Porque o Senhor nos guarda, Senhor, durante o nosso dia, durante a nossa noite. Por 24 horas, Senhor, que o Senhor nos dá, ó Pai, o Senhor é conosco. Porque se o Senhor não for, Senhor, nós nada seremos. Pai, amanhã, Senhor, neste momento, ó Pai, eu quero pedir que o Senhor, ó Pai, venha entrar com providência, Senhor, sobre as famílias que agora nos assistem, sobre as nossas famílias, ó Pai, que aqui estamos. Senhor, grande, Pai, são as tribulações, grandes são, Senhor, as dificuldades. Senhor, os nossos olhos, ó Pai, nos mostram, ó Pai, coisas tão difíceis. Ao nosso coração, a nossa mente, Senhor, está tendo tantas dúvidas, tantas, ó Pai, momentos, ó Pai, no qual não sabemos agir. Por isso, Senhor, eu peço que o Senhor venha, Senhor, nos ajudar nesta manhã. O Senhor venha, o Senhor visitar, ó Senhor, a cada um, ó Pai, especial. Senhor, envia seus anjos, Senhor, envia a solução. Ó Senhor, que a gente possa ouvir a tua voz, ó Pai, suave e agradável aos nossos ouvidos, Senhor. Senhor, esteja visitando, ó Pai, a
cada um hoje, Senhor. Existe, ó Pai, pedidos ocultos que nem sequer, ó Pai, foi citado por questão de forças. Alguns irmãos e irmãs, ó Pai, não conseguem nem demonstrar, Senhor. Tão grande é a tristeza deste coração. Tão grande, ó Pai, é a tribulação, o desânimo, a tristeza, Senhor, a fraqueza. Senhor, há tantas situações, ó Pai, que está nos assolando aqui nesta terra. Mas nós sabemos, ó Pai, que esta terra foi criada por Ti. Nós sabemos, Senhor, que o universo inteiro está sobre a palma das Tuas mãos. Nada, ó Pai, é feito sem que o Senhor permite. Mas o Senhor vem, ó Pai, capacitar a cada um de nós aqui nesta terra para sermos aprovados diante de Ti. Senhor, envia socorro e força para aqueles que estão nos hospitais. Senhor, vai guiando, ó Pai, os médicos, os enfermeiros e a todas as assistências. Senhor, são muitos, ó Pai, que estão já difíceis, chorando por dificuldades, Senhor, fisicamente sem forças, porque grande está sendo, ó Pai, a busca nas áreas hospitalares. Senhor, envia socorro do céu. Senhor, nos dá, ó Pai, estratégia a esses médicos, aos líderes de hospitais e da área da saúde, para poder, ó Pai, suportar a toda esta, ó Pai, situação, porque eu sei que o que o Senhor está fazendo conosco nada é, ó Pai, do que provar a nossa fé, do que aumentar a nossa fé, do que justamente, Senhor, nos preparar para que um dia possamos entrar no reino do céu. Senhor, visita, Senhor, também os presídios. Senhor, visita as casas de repousos. Senhor, há tantos idosos também, Senhor, ali necessitados. São os mais afligidos também, ó Pai, diante desta situação. Senhor, envia socorro para cada um. A cada um nesse momento, ó Pai, está aqui com o seu coração aberto para Ti. Não consegue, às vezes, Senhor, nem falar porque não tem mais forças. Mas o Senhor entende a lágrima, o Senhor entende até mesmo o nosso silêncio. E nesta oração, ó Pai, desta manhã, pedimos que o Senhor, ó Pai, venha nos ensinar, nos ajudar, nos capacitar. Senhor, colocando cada vez mais, ó Pai, dentro dos nossos corações, a força necessária para continuar o dia, para continuar, ó Pai, a orar e a interceder um pelos outros. Nessa manhã estamos aqui, Senhor, como representante, ó Pai, da Tua obra, pedindo para o Teu povo, ó Pai, que aqui, ó Pai, tanto nos procura, tanto, Senhor, pedidos, tantas situações diferentes. Senhor, visita os filhos, visita os esposos, a parentela, Senhor amado, porque eles pedem, ó Pai. Os Teus filhos estão sedentos, Senhor, da Tua presença. Senhor, os Seus filhos estão clamando, ó Pai, pela Tua presença em nossos corações. Pai querido, eu sei, Senhor, que tudo que nós já iniciamos nesta manhã, o Senhor é conosco, porque o Senhor não se deixa, ó Pai, sequer nada despercebido. Senhor, com esta fé, com esse sentimento, com o meu coração mais puro e sincero, eu entrego esta oração nesta manhã, te agradecendo já por todos os pedidos no qual o Senhor já realizou, porque também sabemos que tem irmãos e irmãos, mesmo sem poder testemunhar, mas eles já nos procuraram dizendo que alcançaram a sua vitória. Também não é injusto, Senhor, só pedir-me e não agradecer, porque muitas pessoas também, Senhor, já receberam o seu galardão, já receberam a vitória e estão felizes, Senhor amado. Com o meu coração, ó Pai, entrego, ó Pai, esta oração nesta manhã e agradeço, Senhor, a Tua presença hoje e sempre. Amém. Glória a Deus, glória, 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 aleluia, Jesus. Aleluia, Deus. Deus seja louvado. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória ao Senhor, santo é o Teu nome, Senhor. Deus de misericórdia, aleluia. Estamos no momento dos recados, que não tem recados, como diz o irmão Rodrigo. Agora com essa pandemia, os recados que nós temos para a Irmandade são dos cultos, que são as lives que estão sendo realizadas
de segunda a sábado, às 20 horas. Terça-feira, às 14 horas. Sábado é o culto das mulheres, às 10 horas. Domingo, às 10 horas da manhã. E domingo, às 18h30. São esses os cultos, as lives, são muitas lives. Não é fácil. Essa semana eu vim aqui participar de um culto. E o irmão Rodrigo mostrou um pedacinho da Irmandade que faz parte, que fica por trás, né, fazendo tudo para que saia essas lives, para que a Irmandade possa ter esse alimento que é a palavra do Senhor. Ali só tinha um pouquinho, né, só um pouquinho daqueles que trabalham por trás disso. Tá, o irmão Oliver, que não estava naquele dia que eu estava aqui. Mas glória a Deus, Deus tem suprido, né, a nossa necessidade, que é o alimento espiritual para as nossas vidas. E eu creio em nome do Senhor Jesus que se a Irmandade se apegar em Deus, que se a Irmandade se dispor ao Senhor, se a Irmandade abrir os seus corações, não vai faltar o alimento espiritual para a vida de nenhum. Cada um, Deus tem um trabalhar. Cada um, Deus tem uma palavra de acordo com aquilo que necessitamos. E Deus, Ele está presente nas nossas vidas. Deus, Ele quer nos abençoar. Deus, Ele quer nos ver feliz, né? Deus quer que nós estejamos sempre na presença dEle e dependente dEle. É isso que Deus quer, que nós estejamos dependentes dEle naquilo que nós não podemos fazer, naquilo que nós não podemos agir. Assim nós colocamos na mão do Senhor e o Senhor, Ele vai trabalhar de acordo com a vontade dEle, que é boa, agradável e perfeita. Então nós precisamos crer nisso, que Deus, Ele faz, mas é de acordo com a vontade dEle. E nós damos glória a Deus por isso, porque a vontade do Senhor, ela é perfeita. Deus não erra, Deus não tarda, não falha, Ele chega na hora certa. Nós precisamos perseverar, nós precisamos crer no Senhor e confiar as nossas vidas ao Senhor. Nós somos escolhidos do Senhor, não é nós que escolhemos Deus, é Ele que nos escolhe. Então isso já é um privilégio nas nossas vidas. Então que nós venhamos agradecer a Deus, agradecer por essas lives, por tudo que Deus tem preparado, e nós ficamos mais fortes a cada dia, eu creio, porque nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Então são esses os recados. Temos também a parte de doação de alimento não perecível. Glória a Deus que Deus tem preparado a Irmandade para vir aqui trazer o alimento, trazer cestas básicas. Olha, nesse sábado já está agendado para que alguns irmãos que vão vir aqui trazer essas cestas básicas, que vão doar. Glória a Deus, porque nessa pandemia tem muitas famílias necessitadas e Deus está agindo, Deus está fazendo a obra na vida dessas famílias, e assim é levado o alimento espiritual também para essas famílias que necessitam. Glória a Deus por isso, que Deus tem tocado no coração da Irmandade e não tem deixado faltar esse alimento na mesa do nosso próximo. É isso que Deus espera de nós. É isso que Deus espera de nós. Então, tragam. Sempre tem alguém aqui na igreja, na semana, das 8, né, Kátia? Das 8 das 7h30 às 16h30, sempre tem um irmão aqui, e ele fica aqui para receber a Irmandade, que quiser fazer essa doação, que quiser trazer esse alimento para aquele que necessita. Tem também a necessidade das ofertas. A igreja está fechada, mas tem a possibilidade de ofertar através do Pix. Aí na descrição das lives estão o endereço do Pix, e a chave, né, do Pix, e está também os dados bancários para que você possa ofertar na casa do Senhor. Essa oferta
como nós dizemos, é tudo revertida para a obra do Senhor, e nós fazemos questão de mostrar aquilo que Deus está fazendo através da oferta da Irmandade. Então, é uma alegria para nós mostrar as igrejas que estão sendo reformadas, que estão sendo construídas. Então, ofertem, porque é uma forma de adorar ao Senhor. Tem mais algum recado? Bairro do Limão, está todo vapor, glória a Deus. Em breve, assim que for tudo normalizado, aí vamos fazer a reinauguração, a reabertura ali do bairro do Limão. E eu creio que tem muita irmandade que já falou comigo que vai congregar lá. Então, é uma alegria saber que tem pessoas que acreditam, que crê, né, nessa obra que é Deus que faz e não nós. Nós só somos uns instrumentos na mão do Senhor. Não temos testemunho, mas podem testemunhar aí pela live, como alguns irmãos já têm feito. Tem também colocado ali no grupo do Hora que Melhora, as obras que Deus tem feito. Deus não está parado. Está tudo fechado, está tudo parado, mas o Senhor não está parado. Ele está fazendo obra, Ele está agindo na vida da Irmandade, e eu creio em nome de Jesus, que Deus Ele não tem os braços encurtados. A palavra do Senhor diz isso, e nós precisamos crer que Deus faz, Ele faz. Precisamos somente confiar no Senhor. Eu quero agradecer a Deus por esses últimos um mês e meio, tem acho 15 pessoas da minha família foram acometidas pelo Covid, e pela glória do Senhor Jesus, os 14 estão bem, já estão recuperados, tem 2 que ainda estão em tratamento, porém já está bem. E tem o meu cunhado, o nome dele é Jorge. Se a Irmandade sentir no coração e quiser orar pela vida dele, ele não está tão bem, ele está no hospital, ali internado, precisando de máscara de oxigênio. E hoje eu soube que o rim dele não está bom, que o rim dele já está meio que paralisando. É uma consequência do Covid, mas eu creio, em nome do Senhor Jesus, que Deus é poderoso para libertar ele. Eu creio em nome do Senhor Jesus. Eu estou buscando, eu estou orando. E se o Senhor quiser, o Senhor vai libertar ele daquele lugar. Eu declaro na minha vida e na minha família, desde quando começou o Covid que eu soube, eu tenho declarado, e se a Irmandade tiver essa mesma fé, declara nas suas famílias, que este Covid não vai entrar nas suas famílias, que nós não vamos ser nem portadores e nem transmissores do coronavírus, e que se porventura, por alguma porta, esse Covid entrar na tua família, por 7 ele sairá em nome do Senhor Jesus. Creia em nome do Senhor Jesus, declara na sua vida, profetiza na sua vida, que você não vai ser nem portador e nem transmissor do coronavírus, nem você e nem a sua família. E que se porventura ele entrar por 7 portas, ele vai sair em nome do Senhor Jesus. Eu creio em nome do Senhor Jesus. E faz 1 ano dessa pandemia, eu e meus filhos não fomos acometidos e nem seremos em nome do Senhor Jesus. E que se entrar, vai sair em nome do Senhor Jesus. Nós vamos ser libertos em nome do Senhor Jesus. E nem de hospital nós vamos precisar, nem sintomas nós vamos ter, em nome do Senhor Jesus. Eu creio. E você também que está aí na sua casa, creia, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Então eu quero glorificar a Deus por toda essa minha família, que são 15 nesses últimos meses, porém já foram 20 no total, que foi no ano passado. 5. Então, Deus libertou, Deus curou. O único que foi hospitalizado foi esse meu cunhado, que está agora hospitalizado. Então, eu creio, 19 da minha família nem sequer precisou
ir para o hospital, ficar ali internado, nada. Glória a Deus por isso. Glória, glória, glória ao Senhor por isso. Eu já agradeço a Deus por isso e Deus seja louvado. Aleluia, Jesus. Agora nós vamos louvar o hino 314 e Deus vai mandar a palavra. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Louvado seja o teu santo nome, Senhor. Glória, glória, glória. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Santo é o Senhor. Glória a Deus, louvado seja Deus. Agora chegou o momento da palavra. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E eu creio que Deus tem mais um pouco para falar conosco. Deus tem muito para nos ensinar. Muito. Basta a gente prestar atenção naquilo que Deus está falando e guardar no nosso coração a palavra do Senhor. Então, Deus trouxe nesta manhã a palavra que está em Lucas. Glória a Deus. 24, capítulo 24. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Versículo
36. Glória a Deus. Jesus, todos de pé, Irmandade, vamos ficar de pé, vamos honrar ao Senhor pela palavra dele. Lucas capítulo 24, versículo 36, onde Deus fala assim: Falavam ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: Paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Mas eles lhes disse: Por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhe as mãos e os pés. E por não acreditarem eles, ainda por causa da alegria, e estando admirados, Jesus lhes disse: Tendes aqui alguma coisa que comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel. E ele comeu na presença deles. A seguir, Jesus lhes disse: São estas as palavras que eu vos falei. Estando ainda convosco, importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Aí Deus foi falar sobre as escrituras. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as escrituras. E lhes disse: Assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome lhe pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Só até aqui. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Então, ali, Jesus tinha ressuscitado ao terceiro dia. E aí foram as irmãs ali, Maria, Madalena, e foram ali ver e não encontraram Jesus, mas encontraram ali 2 anjos. E ali eles falaram para elas que Jesus havia ressuscitado. Porém, o povo ali tudo estava perplexo, ninguém estava entendendo, ninguém estava acreditando. Depois tinha ali no caminho para Emaús aqueles 2 discípulos, onde Jesus os encontrou no meio do caminho, porém eles não reconheceram Jesus, porque ali eu creio que eles estavam incrédulos naquilo que estava acontecendo. Então, eles não tinham aquela visão espiritual que eles precisavam ter. E Jesus caminhando junto a eles, e eles não sabiam que era Jesus que estava ali. Porém, Jesus foi até ali a casa deles, a convite deles, e ali partiu o pão naquela mesa, e aqueles discípulos ali ficaram perplexos. Porque é assim que às vezes Deus nos deixa perplexos. Deus deixa a gente assim, desacreditado naquilo que Deus faz para as nossas vidas. A gente busca, mas quando Deus faz, a gente fica perplexo e fica, meu Deus. E Deus, acho que fica olhando ali, né? Fica olhando ali e fala assim, como que pode? E então, assim, quando eles falam assim, são estas as palavras, é porque eles estavam ali, essas palavras são aquilo que eles estavam contando para os outros discípulos, o que aconteceu com eles. Ali o que Deus fez ali, e falando que realmente Jesus tinha ressuscitado. E aí Jesus, naquele momento, apareceu ali para eles,
e mostrou as mãos e falou, não, sou eu, Jesus, eu estou aqui com vocês. E aí, antes de Jesus subir, Jesus deixou essa ordem para eles. Fiquem na cidade, fiquem aqui. Qual que era a cidade que eles estavam? Era Jerusalém. Então, Deus falou para eles sobre as promessas, né? Lembrou eles daquelas promessas que o Pai havia feito, que Jesus viria e ele ficaria na terra por um tempo e depois ele subiria, né? E ficaria ali na glória. E enquanto ele ficasse na glória do Pai ali, era para que os discípulos obedecessem e ficassem na cidade, ali em Jerusalém, onde eles estavam. Jesus, ele era ali da Galileia, os discípulos também. Então, a maior parte das obras que Jesus fez foi ali na Galileia. Porém, Jesus terminou as obras dele ali em Jerusalém. E ali em Jerusalém, era uma cidade onde Jesus ele era odiado. Onde Jesus ele não era bem-vindo. Porque as pessoas não acreditavam, eles não criam, né, que Jesus era a promessa, que Jesus era aquele que viria para nos salvar, para nos dar a salvação. Aleluia, Jesus, glória a Deus. E ali, aquele povo que morava ali, que tinha ali muitas nações reunidas, eram povos de várias nações, estavam ali. E ali, aquele lugar, esse povo, eles que mandaram Jesus para a cruz. Era uma promessa, mas foram eles que mandaram Jesus para a cruz. E ali, Jesus queria que os discípulos ficassem ali, até que eles fossem revestidos do poder de Deus. E os discípulos não sabiam por quanto tempo era para eles ficarem ali. Eles não sabiam qual era esse revestimento que Deus ia fazer na vida deles. E ali eles estavam como peregrinos, porque a terra deles não era ali. Eles não eram dali, eles não pertenciam àquele povo. Eles não falavam a mesma língua que aquele povo. E o que Deus quer nos ensinar nesta manhã? Deus quer nos falar que aqui nesta terra nós somos peregrinos. Aqui nesta terra nós viemos amando do Senhor. Deus nos escolheu para estar aqui nesta terra. Aqui não é a nossa pátria. A nossa pátria não é aqui, nosso reino não é aqui. Se você está preocupado com as coisas daqui, se você está preocupado com direita, com esquerda, com o reino de um lado, com o reino do outro lado, com a nação, com a outra nação, não. Nosso reino de glória não é aqui. O reino que ele vai vir é o reino de Deus, é o reino espiritual. Ele vai voltar esse reino e Deus vai reinar aqui na terra. Nós vamos estar aqui por um tempo com Deus e depois nós vamos subir para a glória do Senhor. É assim que Deus nos prometeu. Então, nós não temos que estar preocupados com as coisas dessa terra. Não temos que estar desesperados com as coisas dessa terra. Porque aqui Deus diz que era para nós ficar aqui, nesta terra, mas não somos daqui. E assim eram aqueles discípulos. Eles ficaram em Jerusalém. Ali Deus falou para eles ficarem ali. Ali eles sabiam que eles iam sofrer. Ali eles eram perseguidos. Ali eles sabiam que ia custar caro para eles ficarem ali. Eles sabiam disso, porque o lugar que eles moravam, a Galileia, ela fica ao norte de Israel. E Jerusalém é a cidade, vamos dizer assim, São Paulo, em relação às outras cidades do interior. Então, era as cidades do Nordeste, comparação com as cidades do Nordeste, em relação a São Paulo. É distante, e quando as pessoas vêm para São Paulo, elas sabem que aqui não é tão fácil de viver aqui. Tem um custo alto para morar aqui.
na cidade de São Paulo. E assim era ali em Jerusalém. Tinha um custo alto, ali eles não eram dali, eles tinham que pagar os seus impostos ali, eles tinham que pagar para custear a sua vida do dia a dia, ali eles tinham que sofrer perseguição, porque eles eram perseguidos, ali os templos eram de judeus e eles eram cristãos, ali eles adoravam no templo, eles glorificavam, exaltavam o nome do Senhor, mas eles sabiam que ali eles não eram, daquele lugar, e ali eles eram perseguidos, mas eles faziam, porque Deus assim falou: aqui vocês fiquem e esperem, até que vocês sejam revestidos do poder de Deus. Ali eles foram perseverando, ali eles foram crendo no Senhor, ali eles foram buscando do Senhor, ali eles entravam no templo, eles oravam, ali eles não sabiam ainda o que ia acontecer com eles, qual era esse revestimento, qual era a missão deles ali, eles não sabiam, e assim somos nós não sabemos ainda quando que Jesus vai voltar, nós não sabemos ainda para que nós fomos chamados, mas nós sabemos o que nós temos que fazer, como nós temos que agir aqui nesta terra, como nós temos que ficar aqui perante as coisas que Deus tem colocado no nosso coração. E é isso que Deus nos fala através desta palavra. Ainda que ainda não chegou o dia de Jesus voltar, ainda que nós sabemos que nós vamos ser revestidos do poder de Deus, ainda que nós sabemos que nós vamos ter um reino de glória, que é o nosso reino lá no céu, ao lado do Senhor, ainda assim Deus fala para nós: fique na cidade, aguarde a minha volta, aguarde vocês serem revestidos. Enquanto isso, vocês somente me obedeçam. Enquanto isso, vocês ouvem aquilo que eu tenho para falar. Enquanto isso, vocês falem do meu santo nome. Vocês falem do nome que está acima de todos os nomes, que é Jesus Cristo, o nosso Senhor. É isso que Deus nos pede nesta manhã, para que nós venhamos buscar ao Senhor, porque ali tem uma palavra ali que eu gosto muito, que Deus fala assim: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Então ali em Atos capítulo 44 até o 46, ali Deus fala sobre como os discípulos ficavam ali, como eles se comportavam enquanto eles estavam aguardando ser revestidos do poder de Deus. Ali eles entravam no templo, ali eles oravam, ali eles buscavam ao Senhor, ali eles ficavam em comunhão com o Senhor, ali eles obedeciam, andavam conforme a vontade do Senhor. E é assim que Deus quer que nós lembremos que nós não somos desta terra, que nós temos que fazer a diferença aqui nessa terra. Deus quer de nós que nós façamos a diferença. E ali em Atos 2, quando o Espírito Santo de Deus desceu sobre aquele povo, foram mais de, 5 mil. Acho que foram 5 mil convertidos ali naquele lugar. E aquele povo, cada um falava a sua língua. E quando o Espírito Santo de Deus desceu sobre aquele povo, todos eles ficaram incrédulos, não estavam acreditando naquilo que eles estavam vindo, porque ali eram várias línguas diferentes, só que eles se entendiam, só que eles se compreendiam. Ali, através do Espírito Santo de Deus, estava sendo pregada a palavra do Senhor, e ali eles estavam entendendo, todos nas suas línguas, entendendo, sendo traduzido. Olha que coisa linda que Deus fez naquele lugar. Estava sendo traduzido a língua de cada um, aquilo que Deus estava falando. E ainda tinha alguns ali que estavam zombando, achando que aquele povo, eles estavam embriagados. Porém, eles não estavam embriagados, eles estavam revestidos do poder de Deus, eles estavam cheios do Espírito Santo. E ali
aqueles que estavam zombando deles, que não é difícil hoje em dia, muitos já fizeram isso. Eu já fiz isso, eu já zombei dos cristãos, eu já zombei daquele povo que ia na porta da minha casa falar de Deus, falar de Jesus, e eu fingia que não estava em casa. Já fiz isso, eu já desacreditei em pessoas que estavam pregando a palavra do Senhor. Eu já fiz isso, sabe? É porque eu não tinha entendimento, eu não tinha esse conhecimento. Então, aquele povo fez isso. Porém, eles foram alcançados, ali eles foram convertidos, ali houve aquela conversão e aquele povo todo foi revestido do poder de Deus, e Deus pôde ver naquele povo ali a diferença. Deus pôde ver o sobrenatural. É isso que Deus espera de nós, que as pessoas vejam em nós o sobrenatural de Deus, que as pessoas vejam em nós o fogo do Espírito Santo de Deus em nós, que as pessoas vejam em nós algo que não é palpável, algo que que você não pode pegar, mas algo que eles vejam que é diferente, algo que eles vejam que é impossível de ser nós a fazer aquilo. É isso que Deus espera de nós nesta manhã, que Deus fala para nós. Busque, assim como aqueles discípulos buscaram, assim como eles obedeceram. Fique na cidade, Deus falou para eles, fique na cidade, me busca, até que vocês sejam revestidos. É assim que Deus está falando conosco, até que Deus venha nos buscar. Fique aqui como peregrino, fique aqui como um estrangeiro, aleluia, Jesus, glória a Deus. Fique aqui como se você não pertencesse aqui. É como foi louvado aqui no hino, aqui nós somos peregrinos, aqui nós somos viajantes, nós estamos aqui de passagem aqui nessa terra. E Deus quer que nós confiemos nele. Deus quer que nós obedecemos ao Senhor. Deus quer que você não fique levantando bandeira de partido, bandeira de coisas aqui na terra. Deus quer que nós levantemos a bandeira de Jesus Cristo. É a bandeira de Jesus Cristo. Nós temos que confiar em Jesus Cristo. Nós temos que levantar esta bandeira e crer que o reino do Senhor, ele ainda está por vir, e nós vamos estar com o Senhor, nós vamos morar com o Senhor. Aqui nós estamos de passagem, somos peregrinos, não fazemos parte desta terra, não somos daqui, nós não temos um relacionamento com este mundo, o nosso relacionamento é com Jesus Cristo, e é isso que Deus quer falar conosco nesta manhã, que nós sejamos diferentes, que nós fazemos a diferença, que nesse mundo de adversidade nós somos peregrinos. E se nós tivermos que sofrer aqui nesta terra, aqui nós vamos sofrer dando glórias ao Senhor, porque Deus, ele nos sustenta, Deus, ele cuida de nós, Deus, ele tem prazer em estar conosco, é a alegria do Senhor estar conosco, a alegria do Senhor é a nossa força, e é assim que nós devemos seguir como peregrinos. Nós temos que acreditar que o Senhor está conosco, que ele vai nos guiar. Assim foi com aqueles discípulos. Deus guiou a cada um. Deus conduziu a cada um ali naquilo que eles tinham que fazer, e nós precisamos pregar esse evangelho para aqueles que necessitam. Nós precisamos ser diferentes, nós precisamos nessa adversidade estar mais próximos do Senhor, pregar o evangelho genuíno que é Jesus Cristo. É esse o evangelho que Deus deixou para nós, o evangelho de Jesus Cristo, a bandeira de Jesus Cristo. Vamos pregar o evangelho, vamos falar do
Senhor, é uma alegria falar do Senhor, é uma alegria falar daquilo que Deus é para nós. Nós sabemos o Deus que nós temos crido, nós sabemos, nós temos essa confiança no Senhor. Então vamos falar deste evangelho que é genuíno e verdadeiro. É isso que Deus espera de nós, e que as pessoas possam ver em nós o brilho do Espírito Santo de Deus, que as pessoas possam ver em nós o fogo do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Aleluia, Jesus, glória a Deus, santo é o seu nome, Senhor. Aleluia, Jesus, esteja nesta terra como peregrino, não seja igual aos outros, não faça aquilo que todo mundo faz, porque você não é todo mundo. Não faça aquilo que todo mundo faz, porque você não é todo mundo. Você é um filho de Deus, você é um filho de Jesus Cristo, e nós estamos aqui por Jesus Cristo. É por este nome que nós estamos aqui. Nós estamos aqui porque nós somos pecadores, e porque Jesus Cristo morreu pelas nossas vidas. É pela misericórdia do Senhor que nós estamos aqui, e nós temos que entender isso, nós temos que crer, nós temos que buscar ao Senhor e falar desta palavra, que ela é santa e verdadeira. É esta palavra que Deus quer que nós propaguemos por todas as nações. E aquele povo começou ali em Jerusalém, depois eles foram para todas as nações, para todos os 4 cantos do mundo, e é isso que Deus espera de nós, que nós levemos o evangelho do Senhor, e que nós mostremos a nossa diferença, mas não por nós, é por Jesus Cristo que está em nós. Aleluia, glória a Deus, santo é o teu nome, Senhor. E nesta manhã é isso que Deus quer falar conosco. Eu creio que Deus já nos ensinou muito nesta manhã. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Esta é a palavra, Deus seja louvado. Aleluia, Jesus, aleluia, glória a Deus, santo é o Senhor. Aleluia, Jesus, bendito seja o teu santo nome, aleluia. Glória, 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 aleluia, Jesus. Vamos orar agora, agradecer a Deus por mais este dia, por esta palavra que Deus nos deu, por esta força que Deus nos deu. Nós somos revestidos do poder de Deus aqui nesta terra, e nós aguardamos a vinda do Senhor. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. É isso que nós temos que falar sempre, declarar. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Oremos todos em nome do Senhor Jesus. Aleluia, Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Santo é o teu nome, Senhor. Deus bendito, Deus amado. Aleluia, Jesus. Aleluia é o teu nome, bendito tu és. Glória, 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 glória a Deus. Aleluia, Deus maravilhoso. Aleluia, Jesus. Senhor, nosso Deus, nosso bondoso Pai, eis que nesta manhã, Senhor, graças nós te damos, Senhor, graças nós te damos, ó Deus. Mas esta manhã, Senhor, que este culto foi aberto em teu santo e poderoso nome, Senhor. Aqui tudo é para ti, tudo é sobre ti. Senhor, graças nós te damos, ó Deus, por esta live, Senhor, para alcançar nossas vidas, alcançar o nosso clamor, e a tua misericórdia, o teu amor, Senhor, nos alcança também, Senhor. Ó Deus maravilhoso, graças nós te damos pelos cantar dos hinos que tu preparou e falou conosco, Senhor, falou com as nossas almas, Senhor. Graças te damos, Senhor, por essa santa e bendita palavra, glória, Senhor. Deus, palavra maravilhosa, aleluia, que tu nos deu, Senhor, aonde tu Deus nos ensina, aleluia, Senhor, e nos avisa, aleluia, Senhor, como o soar da trombeta, Senhor, que nosso lugar aleluia, não é nesta Jesus, terra, aleluia, que o nosso lugar é na tua presença, é no teu reino de glória. Glória Jesus, Deus. Obrigada, meu Pai, aleluia, obrigada pela Jesus. Tua misericórdia. Obrigada, Senhor, sim, porque Senhor. Tu veio tão maravilhoso, tão cheio de amor Deus. Por nós, glória tão cheio de alerta, Senhor, para que nós, Senhor, possamos nos posicionar e receber de Ti, Senhor, todas as armaduras do céu, Senhor, para nós podermos combater o bom combate aqui na terra, para morar contigo aleluia, no céu. Jesus. Senhor, nós queremos te apresentar, Senhor, mais uma vez,
todos os pedidos de oração que Sim, veio Senhor, da em live, nome Senhor. de Jesus. Todos os pedidos, Senhor. Entra, Senhor, Sim, aonde Senhor. tiver enfermidade, Sim, Pai, em cura, nome de Senhor. Jesus. Onde tiver dor, Tu tens Senhor, o dá o poder, alívio, Pai. Senhor. Aleluia. Aonde tiver o choro, Senhor, leva o sorriso, a Glória a alegria, Deus. Senhor. Sim, Aonde Senhor. tiver um clamor, põe, Senhor, nas nossas bocas o Sim, cântico Deus. de vitória, Em nome porque do Tu Senhor é maravilhoso, Jesus. poderoso, Aleluia, santo Tu és, Jesus. ó Deus. Senhor, nós queremos Te pedir, Senhor, permanece conosco durante esse dia, esse fim de semana que vai chegar, Senhor. Coloca nós, Senhor, sempre, Senhor, na Sua presença, Senhor. Glória a Prepara, Deus. Senhor, cada uma de nós para levar onde quer que a gente Glória, ande, Senhor. glória, Que nós glória, sejamos aleluia. guiados com nossos Aleluia. passos, com o nosso falar, com o nosso andar, Sim, guiada Senhor. por Ti, ó Deus. Sim, Graças Deus. Te damos por tudo. Sim, Senhor. Deus seja eternamente louvado. Amém. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Glória, 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 glória. Aleluia, Jesus. Deus maravilhoso. Bendito seja o teu santo nome. Tu és maravilhoso, Deus. Aleluia, Jesus. Deus glorioso, aleluia. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Agora nós vamos orar o Pai Nosso. Todos que estão aí, orem conosco, o Pai Nosso. É uma oração linda essa. Glória a Deus. Então vamos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de nosso Deus e os conselhos da palavra estejam em nossos corações para agora e sempre. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus.